Meus queridos, hoje é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre família. Nós falamos sobre a família da aliança, a família no aspecto de aliança que foi instituída pelo Senhor, foi o Senhor mesmo que cuida e estabeleceu ela para ser o lugar de segurança, lugar de paz, lugar onde nós devemos criar nossos filhos dentro do propósito maior que o Senhor Deus tem para a família. No domingo passado vimos sobre o papel do marido. Então, você que não veio e quer também ter essa informação, tem no canal no canal do YouTube. Você pode acessar lá, IP Maranata Santo André, no canal do YouTube. Você vai encontrar nosso canal, você vai ver lá sobre o papel do marido. E hoje nós vamos falar sobre o papel da esposa. O papel da esposa. Eu quero chamar a tua atenção para dois textos da palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro, lá em Gênesis 2, 18 a 23. Gênesis 2, 18 a 23. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-no numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Então fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Interessante, esses dois textos de uma forma muito intrigante para nós como pessoa, para homens e para mulheres. Eu não sei vocês, mulheres, se vocês se sentem incomodadas quando vocês ouvem esse texto, principalmente o texto de Efésios, onde ele fala que a mulher seja submissa. E se não dá uma arranhada assim, né? Parece que dá uma arranhada, né? Mas dá uma arranhada porque, em muitos casos, assim o acontece, e quero explicar, isso ocorre por causa de uma concepção que o mundo criou sobre o que é essa submissão. O mundo criou um aspecto de uma submissão perversa, de uma opressão, mais no sentido de opressão do que submissão. Uma opressão, um peso muito grande sobre a mulher e sobre o conceito de ser mulher. No entanto que hoje nós estamos ouvindo, né, a sociedade falar das mulheres empoderadas, né, das mulheres empoderadas, das mulheres que tudo podem, das mulheres que revolucionam o mundo, das mulheres que não são dependentes de homem nenhum, né?
Aí eu vi uma figura esses dias, achei interessante, né? Um mundo sem homem. Aí a mulher colocando óleo no radiador do carro para completar, né, o óleo. São coisas que é muito para os homens e eles articulam. Não quer dizer que as mulheres não tenham competência e não tenham agilidade para fazer algumas funções que os homens geralmente fazem com mais facilidade. Mas o que querem vender, o que querem colocar é o que as crianças vivem hoje, né? A guerra dos sexos, né? A guerra dos sexos. Homem, quanto que vale, e mulher, o quanto que vale. Com o que o homem faz e o que a mulher faz, e que um não precisa do outro. Meus amados, nós estamos num mundo que se vive com relacionamentos. Nós estamos nessa terra e fomos criados para nos relacionar. Um relacionamento sadio, sim, é algo precioso para as nossas vidas. É algo precioso para a nossa vida física, para a nossa vida emocional. E por que não dizer para a nossa vida espiritual? Porque a palavra de Deus nos fala que o nosso relacionamento com o Senhor, nessa linha vertical, subindo para o Senhor, nos influencia no nosso relacionamento horizontal, o quanto nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. E isso é fundamental entender, que há um aspecto do relacionamento com as pessoas. Também da mesma forma que há um aspecto do relacionamento interligado com o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. No texto de Gênesis encontramos a única coisa que Deus viu que não era bom, nesse comecinho. E o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só. Então, você, esposa, quando vai viajar e deixa seu marido sozinho em casa, você já sabe o recado do Senhor. Não é bom que o homem esteja só, né? Por quê? Porque geralmente vai encontrar alguma coisa fora do lugar, né? Vai ter algum problema, as coisas não vão estar do jeito que você deixou. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Você já ouviu falar que o Éden é um lugar da plenitude, o Éden é um lugar perfeito, e o homem não estava sozinho. Mas eu não sei você, na época da pandemia, se você ficou sozinho, isolado, e o que aconteceu com a tua mente, com a tua cabeça, ao ficar isolado e com medo das pessoas. E o que acontece quando ficamos isolados, longe de pessoas? Nós entramos num estado de depressão, nós entramos num estado de ficarmos para baixo. Com certeza o que Deus falou aqui não é uma mentira, não é uma falácia. E a verdade é que o homem foi feito para se relacionar, assim como a mulher também foi feita para se relacionar, para ter um relacionamento com as pessoas. E na Bíblia encontramos aqui que esse homem tem algo que precisa ser completado, tem algo que precisa da mulher para que ele possa caminhar melhor e viver melhor. Na Bíblia encontramos o papel do marido e o papel da esposa. E é muito claro que nós vamos ver que cada um tem o seu papel, a sua função, mas isso não conecta valor da pessoa. O quanto eu tenho valor, o quanto eu sou importante pelo aquilo que eu faço. E muitas mulheres olham, e a sociedade por muito tempo olhou como o papel da mulher como um papel menor, como um papel que não é bom, um papel apenas de uma auxiliadora e não de alguém que impacta o mundo também. Sim, nós não estamos falando de valor, mas estamos falando de função. O que eu faço não mostra o quanto eu tenho valor diante do Senhor e da sociedade. A minha função é apenas a minha função. E nós falamos isso no âmbito da igreja, que no senso comum há um parâmetro de valor, né?
O pastor tem mais valor do que o presbítero mais valor do que o diácono mais valor do que os membros da igreja, e assim por diante. Mas não é esse aspecto. O que eu faço não conecta o quanto eu tenho de valor. Apenas mostra a minha função nesse parâmetro. A verdade deveria ser pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, todos na mesma linha, no grau de valor diante do Senhor, apenas com funções diferentes. A função diferente não conecta a nosso valor diante de Deus e muito menos diante dos homens. O papel do marido, nós vimos na semana passada, é ser sacerdote do lar, amável com sua esposa, ser aquele que cuida da esposa e ser canal de satisfação da esposa diariamente. Mas também o papel da esposa, em primeiro lugar, é ser uma auxiliadora idônea. Veja só o versículo 18 lá do texto de Gênesis. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eva foi feita do Adão para ser uma auxiliadora. Interessante que, eu não sei se você já usou uma ferramenta com um propósito diferente daquilo que ela foi feita. Ou algo. Por exemplo, esse banco foi feito para as pessoas sentarem. Se eu pegar e começar a amontoar saco de cimento em cima desse banco, o que vai acontecer com esse banco? Ele vai estragar. Logo, logo, não terá mais banco. Se estragará com o processo e com o tempo se estragará. Mas você pode falar, mas esse banco é forte, ele aguenta. Pode colocar saco de cimento em cima dele, porque ele é muito forte. É madeira maciça, né? E ele vai aguentar. Ok, ele aguenta, mas ele aguenta sofrendo porque ele não foi feito para colocar-se saco de cimento. Mas vamos colocar um reforço, vamos colocar uns parafusos a mais, vamos fazer uns travamentos a mais. Ok. A adaptação pelo meio que se vive, pela função que está se exercendo. Mas mesmo assim, ele irá se estragar. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Toda a adaptação do sistema, toda a adaptação do que eu estou realizando, para essa função que eu estou realizando com ele, é uma adaptação para ele demorar um pouco mais para estragar. É uma adaptação. Assim como a mulher, quando não exerce o papel de auxiliadora, ela também está vivendo um meio, uma adaptação, uma forma, mas eu aguento exercer a liderança, eu aguento exercer o papel solo de criar filhos, o papel solo de educar filhos, o papel solo de viver nessa sociedade. Ok, mas isso tudo é uma adaptação da forma o qual eu fui criado para ser. A questão aqui é que a mulher não tem a forma de liderar ou apenas de não ser essa auxiliadora. A questão aqui não é que a mulher não tem objetivo pessoal, mas que todos, tanto como homem quanto mulher, são um só corpo e andam juntos. Se eu unir com a minha esposa e a esposa se uniu para comigo, nós somos juntos. E quando a mulher auxilia o seu marido, o que ela faz? Ela se auxilia. Por quê? Porque os dois agora são uma só carne. Uma só carne. A ação de propósito de andar junto é algo maravilhoso. A palavra auxiliar propõe que o homem tem prioridade governamental, porém ambos os sexos são mutuamente independentes. É apenas função e não valor. Auxiliadora quer dizer aquela que ajuda. O ajudador. Esse termo também foi usado para qualificar a Deus.
Olha aí, esse termo também foi usado para qualificar a Deus. E será que Deus é menor? Será que quem auxilia não tem o seu valor? Veja lá o texto de Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Eis que Deus é o meu ajudador. E você vai encontrar esses mesmos termos lá nos Salmos 30, 10, 1 Samuel 7, 12, Hebreus 13, versículo 6. Esse termo deixa longe de ser pejorativo ou menor. Quando a mulher auxilia o seu marido como um ministério, ela glorifica a Deus. E aqui é interessante nós pensarmos que isso é uma questão de ministério. É uma questão de função que o Senhor Deus nos dá para com as mulheres. Mas também a Bíblia fala que essa mulher, essa auxiliadora, ela é idônea. Idônea é uma palavra do aramaico, neged, que corresponde a frente de, diante de. Frente de e diante de, idônea. Não é apenas uma questão de não ter erro, ser perfeita, não é essa a questão ainda, apenas. Mas ele fala correspondente a, faz, é auxiliadora, é dedicada. Corresponde com aquilo que o Senhor Deus determinou para ela. Corresponde a uma auxiliadora completamente. E não parcialmente. Não parcialmente. Na frente de, diante de. É aquela pessoa que se apresenta e diz, ok, estou aqui, vamos caminhar junto. O que eu preciso fazer para te ajudar? O que eu faço para te ajudar? O que eu devo realizar? Qual que é a tarefa que você requer que eu faça para que tudo venha caminhar bem? Esse aspecto é fundamental para a mulher entender e praticar esse evangelho que o Senhor Deus deu como um ministério para ela. Igual, adequado. Homens e mulheres diferem em sexualidade, porém são iguais como portadores da imagem divina e em sua condição diante de Deus. Nós somos diferentes na composição física e na composição também emocional, na nossa personalidade. Homem pensa diferente de mulher, óbvio. Diga de passagem, homem vê diferente de mulher também. Muito diferente. Eu tenho uma ilustração sobre isso. Nós estávamos lá no Amazonas, na região amazônica, e de repente chegou duas moças. Isso na época, no ano 2000, na nossa igreja lá. Duas moças bonitas, entraram, sentaram lá, assistiram o culto, foram embora, no outro domingo voltaram, assistiram o culto. E eu falei, olha, a igreja é pequena, quando chega a gente, falo, beleza, né? Bênção, né? Duas moças vindo aqui e tal. A Denise olhou e falou assim, tem algo estranho nessas duas. Eu falei, lá vem você. Para de colocar coisa onde não tem. Para. Não, tem coisa nesse negócio aí. No quarto domingo que essas moças estavam vindo, ela chegava e falou assim, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Falei, tá, perfeito. Sim, estou à disposição. Depois do culto. Tá bom. Elas ficaram depois do culto, conversei com elas, e as duas eram namoradas. E aí fiquei assim, eu falei, mas essa bola, a minha esposa já tinha cantado antes que elas falassem. Por quê? Porque ela, na forma de mulher de ver, já tinha identificado algo que eu estava não enxergando. Por quê? Porque mulher tem forma e jeito diferente de ver. Mas ao mesmo tempo que somos diferentes, nós somos iguais. Porque tanto homem quanto mulher foram feitos à imagem e à semelhança de Deus.
Ah, mas pastor, quem foi feito em imagem e semelhança de Deus foi o homem, porque o homem foi feito primeiro. Então tá. Então quando você tira algo que é igual de alguém e faz algo, não fica igual? E o que nós temos aqui é que o conceito é que tanto homem quanto mulher são iguais diante do Senhor, com funções diferentes. Igual e adequado. A mulher é tanto igual quanto adequado. A auxiliadora, ela não sai na frente, mas ela anda do lado. E diga, já ouvi gente falar, né, olhando as escrituras, que ela foi tirada da costela para andar do lado, não foi tirada da cabeça para mandar, não foi tirada do pé para não ser pisada, mas foi tirada do lado. E auxiliar, auxilia do lado. E auxilia de perto, não de longe. O aspecto da mulher auxiliar o homem, esse aspecto é o andar do lado, é estar perto. Gênesis 2, 22, fala assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O papel da auxiliadora não é ser menos do que o homem, mas refere-se a essa função que ela exerce junto com o homem. O papel da mulher, em segundo lugar, é algo tanto abençoador quanto a parte do auxiliar, é completar o seu marido. Completar o seu marido. Eu não sei se vocês, mulheres, já perceberam, mas o seu marido está faltando alguma coisa lá. Que é você que completa ele. É você que dá a engrenagem que estava faltando na vida dele. E é interessante que essa mesma questão vai acontecer com você. Porque tanto homem quanto mulher foram feitos para se unir. E o aspecto da união não é um choque, não é algo fechado. Se eu me fecho para a união, eu não consigo me unir completamente. E eu vou ter o choque. O que eu vejo casais hoje tentando se unir é fechado, um fechado, o outro fechado, e tentam se unir, é algo fechado. Mas para se unir tem que estar aberto, tem que estar disposto a ceder, tem que estar disposto a amar. E aí o aspecto vai se entrelaçando na união e vai havendo uma conformidade conforme o Senhor Deus quer. Veja só o que diz a palavra do Senhor nosso Deus lá, Gênesis 22, nós vamos ler até o 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O aspecto do unir é um aspecto do completar. Completar o homem sendo sua companheira. Não é bom que o homem esteja sozinho. Completar o homem na sua intimidade de corpo, porque os dois tornam-se um só corpo. E aí veja o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Fala assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa. Percebe que ele não está falando que o homem não possa ter relações sexuais com a sua esposa, mas ele fala que não é para ter essa forma vulgar de ter relações fora do seu casamento. Mas ele fala que esses é para ter a sua intimidade junto com a sua esposa. E cada uma o seu próprio marido. Também da mesma forma, não é algo diferente, como muitos pensavam no passado, que para os homens podem andar tendo suas intimidades sexuais com qualquer pessoa, e as mulheres devem se preservar, mas não é esse aspecto. O aspecto é que todos devem se preservar para com a sua esposa e para com o seu marido. E ele continua: o marido
conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E olha que interessante aqui. Muitos homens maldosos olham somente a primeira parte do versículo. Olha, mulher, você não tem poder sobre o teu corpo, somente eu tenho poder sobre o teu corpo. Mas ele não lê o restante do texto. Que também, da mesma forma, você também não tem poder sobre o seu corpo, mas sim ela tem poder sobre o teu corpo. Porque aí trabalha a mutualidade. Mutualidade. Os dois têm poder igual sobre o corpo um do outro. E aí tem o aspecto do respeito, do carinho, da conquista, do andar junto, do amar e se entregar a esse amor. E ele continua, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tende por causa de incontinência. E olha que interessante, ele nos tente por causa da incontinência. Que interessante, ele fala do aspecto de, olha, se vocês se privam um do outro, marido e mulher, você abre brecha para o mal entrar. E ele diz aqui de forma muito clara que Satanás, ele não é conhecedor de todas as coisas, mas ele vê quando nós estamos maus, nós não estamos bem com o nosso casamento, nosso relacionamento. E o que você faz quando um inimigo está fragilizado? Você recua ou você ataca mais? Você ataca mais. Você ataca mais por quê? Porque é uma fragilidade. O inimigo está prestes a ser vencido. Então eu ataco mais. Atacar mais é derrubar o inimigo. Quando há essa discórdia e Satanás com os seus anjos estão em observar a terra, e ele observa isso, e ele aproveita essa brecha para atacar mais. E ele continua, versículo 6, e isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Mas ele está falando aqui que é algo que ele aprendeu e não como mandamento. Mas é importante esse aprendizado, porque é algo que completa a nossa vida. A esposa coloca uma cerca de proteção no seu casamento quando as necessidades do marido são supridas com ela. Ela coloca uma cerca, ela coloca uma proteção no seu casamento. Eu vejo casais que têm as suas desavenças, né? Tem as suas brigas, tem as suas discussões, e um fica de bico com o outro, né? E vai dorme um de costas para o outro, né? Não olhando um ao outro. Isso não é bom. Isso não é bom porque cria meios e cria brechas e abre brechas para que o inimigo venha adentrar o coração, venha criar raiz no coração, venha criar ervas daninhas para minar a vida de intimidade daquele casal. E por isso ele fala assim, olha, a única forma, o único meio que o casal pode privar o outro é que esse daí seja para um momento de oração e jejum, um momento de dedicação ao Senhor. Mas ele fala assim, ó, isso por pouco tempo. Não é para muito tempo, não é algo para que o casal venha se privar por muito tempo. Mas é algo que seja pensado, e ele diz de uma forma muito clara,
por mútuo consentimento. É interessante que você pensar assim, não, olha, vamos nos privar das relações para que nós venhamos ter uma intimidade com Deus maior. E você fala assim, é algo bom, não é algo bom? É algo muito louvável, né? De ter mais intimidade com o Senhor Deus, buscar mais o Senhor. Ele fala assim, olha, mas não, toma cuidado com isso, porque esse algo bom, sendo trabalhado de forma errada, causa um mal muito maior. Causa um mal muito maior. A esposa coloca uma cerca de proteção quando ela supre as necessidades do marido, e o marido também, da mesma forma, quando supre as necessidades da sua esposa. Muitas esposas colocam barreiras desnecessárias e que precisam ser derrubadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. O marido honra a sua esposa, respeitando e cuidando dela com amor. A esposa, o papel da esposa, em terceiro lugar, quero falar aqui algo que para muitas mulheres é algo difícil, mas que precisamos abordar, que é sobre a submissão. Submissão. Submissão é o aspecto de andarmos, ou de andar todos na mesma missão. Submissão não quer dizer que a mulher vai e deve prestar obediência a todos os homens. Não, não é isso. Ele fala que é para o seu marido. É para o seu marido. Então, a mulher lá no serviço, que tem um chefe, ou tem um subordinado homem, lá não tem submissão, não. Por quê? Porque não é marido, não é esposo, ela não é esposa do homem, mas pelo contrário, o aspecto de submissão é ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 22, fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E não algo pessoal meu, eu quero e eu faço o que eu quero. Mas devemos fazer o que a palavra do Senhor Deus nos manda e nos ordena. 1 Pedro 3:1 também fala sobre algo sobre isso. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A submissão não é algo, fala assim, se você achar bom, se você achar certo, faça, caminhe. Tanto o homem como a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o homem e a mulher são diferentes da sua forma e sua personalidade. Todas as pessoas são iguais diante do Senhor, é verdade. Mas o aspecto muito claro fica o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que tanto homens quanto mulheres devem ser submissos uns aos outros no temor de Cristo. E não numa ação pessoal minha, o que eu quero, o que eu faço, mas em obediência ao que o Senhor Deus quer, o que o Senhor Deus quer que eu faça. Mostrar que a submissão é um ato de obediência a Deus para com todos os cristãos. E de forma muito especial ele diz, mulheres sejam submissas como para o Senhor, não para o marido, não para a sociedade, não para com a igreja. Mas o aspecto é transcendente à igreja, é transcendente ao teu marido, é transcendente às coisas que estão aqui à nossa volta. Que é para o Senhor. Eu obedeço, eu caminho como para o Senhor. Obedecendo o Senhor. E se eu tiro o Senhor, Deus, desse processo, a submissão não tem sentido. Não tem sentido. Como também o marido ama a esposa como Cristo amou. E é interessante, quando o marido cumpre esse papel de amar, a submissão agora é feita por carinho, por respeito, por caminhar junto e não por imposição. Olha aqui, mulher, você tem que ser submissa porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Nunca o homem que ama irá tratar dessa forma. Mas esse deverá cuidar, amparar, pastorear, fortalecer a sua esposa para que ela venha exercer esse papel, não por peso,
mas com alegria. É interessante que a Bíblia não manda a esposa amar o marido, mas a Bíblia manda o marido amar a esposa, porque é algo que a esposa já tem no coração, é algo natural, cuidando, amando, andando junto e lutando pelo seu casamento. Diga de passagem, das vezes que eu fui procurada para atender no meu consultório, no meu gabinete pastoral famílias, 80% foi as esposas que procuraram. As esposas que vieram e relataram: pastor, nós precisamos de ajuda. Nosso casamento está em dificuldade. O senhor pode nos ajudar? Claro, sim, óbvio. Mas por quê? Porque a esposa anda junto com o marido e tem lutado para manter o casamento, mesmo sendo essa parte mais frágil, mesmo sendo essa mulher que auxilia, mesmo sendo essa mulher que completa o marido, mesmo sendo essa mulher que deve e anda em submissão ao marido. Contudo, a submissão ou a insubmissão a Deus mostra o caráter do homem e da mulher. Como nós nos colocamos sendo submissos? Porque o texto de Efésios fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu sou submisso no temor de Cristo, eu homem, eu mulher, a mulher e o homem, esse pode andar no Senhor. Mas quando essa pessoa se rebela contra Deus, mostra o caráter que ela tem diante do Senhor. Mostra o desejo e o que está no coração dela para lutar contra o Senhor. E assim como a esposa insubmissa revela o seu caráter, o que está no seu coração, o que precisa mudar no seu coração. E é o que ocorreu desde Gênesis, desde o Éden. Veja só o que diz lá em 1 Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece, a palavra seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não temor aos homens, mas o temor a Deus, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse homem interior, que ele está dizendo aqui no versículo 4, é você por dentro, é a mulher por dentro, essa pessoa que está lá dentro de você. E aqui a palavra sempre vai trazer, e em especial aqui, essa dupla persona, você por fora, o adereço, o penteado, o cabelo, né, as joias, né, a roupa externa, é o que nós damos muito valor à sociedade, mas ele fala: seja, porém, o homem interior do coração, você por dentro, eu nos meus sentimentos, unido ao incorruptível, aquilo que não acaba, aquilo que é eterno, aquilo que vem de dentro. E ele fala que esse é para ser manso, tranquilo, de grande valor diante de Deus. Ele continua: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O coração interior da esposa, o homem interior da esposa, muda e modifica a beleza exterior. Se eu
se a mulher no seu proceder é bonita por fora, mas no seu homem interior, não, então ela se torna automaticamente o que nós falamos lá no Paraná, lá no interior, lá, por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. É algo que apenas tem a casca bonita. E isso é muito comum, quando a pessoa se propõe a apenas ser bonito por fora, tanto homem quanto mulher. Mas o apóstolo Paulo está trazendo uma atenção muito, o apóstolo Pedro está trazendo uma atenção muito clara sobre esse ponto. Olha, deixa Deus trabalhar no teu coração. Não seja rebelde, não seja aquela que vai afrontar, mas seja aquela que vai abençoar. Seja aquela que seja moldada pelo caráter de Cristo na sua vida. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. O coração da esposa deve estar em conexão com o coração de Deus. Eu por dentro e eu por fora. É muito bom quando isso concilia, né? A mulher com o coração trabalhado por Deus, no seu interior, mas também a sua beleza saindo de dentro da sua vida, indo para fora, jorrando para fora. A submissão teve início, a insubmissão teve início lá no Jardim do Éden. Contudo, muitos estão caindo no conto da serpente hoje. Não apenas lá no Jardim do Éden. Muitas mulheres têm caído no conto da serpente hoje. E chegado para os homens e entregando o fruto dessa insubmissão, para que esse também possa comer. E como isso tem acontecido? Palavras muito claras, as empoderadas, você não precisa de ninguém, você pode viver sua vida solo, o mundo é diferente, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. O que Deus planejou e o que Deus fez é o mesmo. Você, mulher, foi feita para andar junto e não para assumir. Nós temos visto casais que têm o papel invertido. Carro andando com a roda para cima. E se arranhando todo. E se machucando todo. Por isso nós encontramos hoje muitas mulheres cansadas, estressadas, ganhando recursos, sim, verdade, mas pagando alto preço por não andar diante do que o Senhor Deus quer. Ah, pastor, então mulher não pode trabalhar. Pode, claro que pode, por que não? Sempre trabalhou. Ah, mas mulher não pode mandar. Pode, porque ela auxilia o marido junto. O que a mulher não pode é inverter o papel. Querer assumir a liderança do lar. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, uma mulher falar, mas pastor, se eu não pagar a luz, vai cortar a luz. Então, deixa cortar. Vai cortar uma vez só. Mas se você não assumir o papel, ou se você não deixar o papel, ele nunca vai assumir. Deixe o marido assumir o papel de liderança da sua casa, porque assim você andará mais tranquila e caminhará junto. Concluindo, o papel da esposa, tanto maridos como esposa têm suas funções distintas diante do Senhor. Olhar a forma bíblica e agir e proceder é fundamental, conforme o que Deus quer. Porque Deus pede para a mulher ser uma auxiliadora idônea, completar o seu marido e andar em submissão, em ação com o Senhor. Mas também essa mulher tem que viver hoje e romper hoje uma barreira cultural que tem se vendido na nossa sociedade.
e não se moldar e não se encaixar com esse tempo que tem sido difícil de caminhar com esses conceitos. Mas é possível? Sim, claro que é possível. É algo bíblico? Sim, é algo bíblico. E é algo que deve estar em nossos corações hoje e sempre. Vamos orar? Abaixa sua cabeça, nós vamos estar colocando diante do Senhor em oração, clamando ao Senhor que nos dê força para vivermos esses planos, o plano do Senhor, e caminharmos no Senhor Jesus. Pai de amor, rogamos que o Senhor nos auxilie, nos ajude a caminhar no Senhor e para o Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, que sejamos, ó Deus, homens e mulheres que sirvam com dedicação ao Senhor, em obediência ao Senhor, e o que o Senhor quer e deseja para cada um de nós. Que a Tua graça e o Teu amor venham nos fortalecer, nos guardar e suprir as nossas necessidades sempre. Tem misericórdia, Pai, de nós, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai.